Olá malta, sejam bem-vindos de volta à Minha Vida Dava um Filme e hoje vamos falar sobre Once Upon a Time in Hollywood. Então, as novidades desta semana começam mais uma vez pelo Disney Plus. Vai ser lançado o Hamilton, o musical, no dia 3 de julho e Percy Jackson vai ter uma série também no Disney Plus. Houve os filmes, como a maioria deve saber, que foram um bocadinho tipo... Até começou bem, mas depois aquilo descambou. Mas agora, aparentemente, vão fazer uma adaptação para a série do Percy Jackson. Eu até achei a história, até queria ler os livros, achei interessante, porque eu gosto muito de mitologia e é muito fixe, gosto mesmo muito. E tinha alguma curiosidade de ler os livros, porque achei até piadinha a história. Agora... não sei, série, vamos ver. Mais uma vez falamos de live actions e desta vez é Atlântida que vai ter um live action desenvolvido pela Disney. Acho que a Atlântida é dos filmes mais underrated de sempre de animação. É um filme incrível, eu adoro e acho que a maioria das pessoas ou não conhece ou nunca viu e acho que é mesmo muito fixe, eu gosto. Bué. E é assim, já falámos sobre live actions, não me vou repetir, mas eu vi uma entrevista do Tom Holland em que lhe perguntaram se ele entrasse no live action da Disney, que personagem é que ele gostaria de interpretar. E ele respondeu Milo Touch, o que significa que se ele entrar no filme, ok, é um pontinho a mais. Por fim, uma notícia portuguesa. Está em desenvolvimento um filme sobre As Doce, o grupo musical dos anos 80. O filme tem data prevista de estreia para 25 de junho deste ano. Hoje temos Once Upon a Time in Hollywood. Era uma vez em Hollywood. Eu vou tentar ser o mais imparcial, claro que vou dar a minha opinião, mas enquanto falo sobre o filme vou tentar ser imparcial, não revelar demasiado a história, que é um ponto importante, e tentar mostrar a perspectiva do realizador relativamente a este filme, porque ajudou-me bastante a perceber os objetivos dele a desenvolver o filme e as coisas que ele quis, para não cair de paraquedas a ver o filme. Foi isso que me aconteceu um bocadinho. Eu não sou uma seguidora muito fiel do Quentin Tarantino. Não vi muitos filmes dele. Vi Pulp Fiction e vi Kill Bill. Não sou a maior fã, convenhamos, mas consigo ver que ele é um bom artista. Agora, não é o meu estilo de filme. Digo desde já, e vou ser o mais sincera possível enquanto falo sobre este filme. O filme foi realizado por Quentin Tarantino, estreou a 15 de agosto de 2019, tem uma duração de 2 horas e 41 minutos, está classificado como comédia e drama, tem uma pontuação de 7.7 em 10 e um metascore de 83. Foi nomeado para 10 Oscars, dos quais ganhou 2. De melhor ator secundário, ganhou Brad Pitt, e de melhor produção de design, que foi uma coisa que eu falei no vídeo passado, que produção de design tem a ver com os cenários, mas eu já vou falar mais à frente. O filme é liderado por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie. Portanto, muito genericamente, o filme baseia-se na história de Sharon Tate, que foi assassinada pela família Mason, nos Estados Unidos, obviamente, nos anos 60, em 1969. Esta atriz, que já era bastante conhecida na altura, foi assassinada por um grupo de pessoas meias doidas, que era um grupo de culto, era quase uma seita, liderada por Charles Mason. Neste ambiente que é real, são inseridas duas novas personagens, que são a personagem do Leonardo DiCaprio e do Brad Pitt, que são fictícias. Todo o ambiente do filme é real, à exceção do DiCaprio e do Brad Pitt, que são fictícias, e todos os momentos em que eles aparecem, obviamente, são criados pelo próprio realizador e argumentista. O filme desenrola-se à volta de 2 dias e meio. Leonardo DiCaprio é Rick Dalton, que é um ator de uma série western, mais conhecido por esta série, que era Bounty Law. A personagem dele é uma espécie de wannabe Steve McQueen, porque ambos tinham um programa sobre western, sobre Bounty Hunters, que são tipo caçadores de prémios. A diferença entre eles é que o Steve McQueen passou a ser uma estrela de cinema porque fez um filme e tornou-se bastante famoso. Ele tinha a série que se chamava Dead or Alive. O Rick Dalton nunca passou de TV star a movie star.
Então havia aqui esta vontade de ser como o Steve McQueen. E foi assim que o Tarantino se baseou para criar a personagem do Rick Dalton. O Brad Pitt é o duplo do DiCaprio, que é Cliff Booth. Cliff acaba por ser mais motorista e faz tudo do Rick Dalton do que propriamente o duplo dele, porque em muitas das cenas não é necessário o trabalho dele. Portanto, ele é um amigo que acaba por trabalhar para o Rick, que é um ator com problemas de álcool. Tarantino quis com este filme homenagear a vida de Hollywood na sua Golden Age. Foi uma altura de grande desenvolvimento de Hollywood e Tarantino vivia em Hollywood nessa altura, em Los Angeles, e ele quis retratar o ambiente em que ele cresceu. Portanto, ele diz que este é um dos filmes mais pessoais dele. Ele demorou 5 anos a desenvolver este argumento e como ele sempre quis fazer um filme a retratar Hollywood na Golden Age, ele quis mesmo que tudo fosse como ele tinha experienciado em criança. A maneira como o Tarantino mostra a família Mason está bastante interessante porque eu fui pesquisar sobre a família Mason, sobre os dois cabecilhas que eram o Charles e o Tex, e acabei por entrar num site em que mostrava todas as pessoas que pertenciam a esse culto e eram imensas, e o Tarantino fez questão de as representar, do modo geral, quase todas fielmente, e isso é muito fixe, inclusive nomes e as pessoas que realmente foram mais faladas na altura, porque isto realmente foi um caso, foi muito mediatizado e realmente na altura foi um choque e eles mataram muita gente. Na minha opinião, o filme tinha um excelente ponto de partida, mas a sensação que eu tenho é que o filme, portanto o resultado final, não é tão bom quanto eu gostaria que fosse, tendo em conta este argumento. Portanto, eu acho que foi isto que aconteceu, na minha opinião, porque há muita gente que gostou deste filme. Eu não gostei, sou sincera. Não aconselho a qualquer pessoa, porque acho que não é toda a gente que consegue perceber. Eu acabei de ver o filme e disse: o que é isto? Não gostei. O que é que se passou aqui? Fui ler e comecei a perceber e comecei a interessar-me e comecei a gostar do pensamento que levou a este filme. No entanto, o resultado final para mim, não. Mas isto sou eu e estou aqui a criticar um gênio considerado da realização de cinema. Mas é a minha opinião. Referindo-me ao Oscar que ele recebeu de produção de design. Sim, é merecido, porque todos os cenários construídos a retratar a época de 1969, os cenários foram mesmo construídos para o filme, sem recurso a CGI, sem computador. Portanto, tem todo o mérito, acho que está muito bem, está muito fixe. E outra coisa também muito fixe é, nós vemos o filme e o filme dentro do filme, e as gravações, os cenários que eram construídos para o filme, portanto estamos a ver um filme dentro do filme. Dá assim um efeito de Inception, o que também é fixe, e acaba por fazer uma referenciazinha ao DiCaprio, o que é bem fixe. Uma coisa que me fez um bocadinho de confusão durante o filme são 2 pontos, que é cortes esquisitos, tipo, uma cena tem cortes muito bruscos, que, na minha opinião, não fazem sentido. Há uns que fazem, outros que não. Por isso, não entendi. E outro ponto é cenas completamente aleatórias que vêm do nada. E que não fazem sentido para mim. Se calhar sou eu que não percebo, mas a cor do filme está assim meio western, assim tipo com cores a retratar aquele ambiente, o que é fixe, porque nos transporta mais facilmente para aquela época. Uma coisa que eu também gostei muito é a atenção que deram a alguns detalhes que podiam ser esquecidos, mas que foram importantes e quem estiver atento consegue notar. Por exemplo, a Sharon Tate, quando vai ao cinema, põe os pés em cima de umas cadeiras do cinema e tem os pés mega sujos. Isso foi propositado porque a Sharon Tate gostava imenso de andar descalça e detestava sapatos, então sempre que podia andava descalça, e isso é uma pequenina referência a esse facto. A caracterização que fizeram ao DiCaprio para ele interpretar o vilão numa cena do filme está tão fixe. Ele está irreconhecível e nesta altura os atores eram, tal como eles são, passados para o ecrã.
quase não se fazia caracterização e eles próprios eram reconhecidos pela figura deles. Nesta situação ele está muito bem caracterizado, quase não parece ele, e está tão fixe. A Margot Robbie, para interpretar a Sharon Tate, tive que usar lentes de contacto porque ela tem os olhos azuis e a Sharon Tate tinha os olhos castanhos, e então ela utiliza lentes de contacto para, obviamente, para ficar mais parecida com ela. E comparando com o Irishman, que também temos lentes, estas parecem verdadeiras. Acting. Portanto, eu tenho que dizer já à partida que DiCaprio estás absolutamente incrível neste filme. Eu gostei mesmo bastante de ver o DiCaprio. Acho que ele foi muito bem nomeado. Realmente ele está incrível neste filme. Há um pormenorzinho que é, supostamente a personagem dele tinha alguns tiques, tipo nos olhos, nota-se às vezes, e gaguejava em alguns momentos. Não sei se ele de vez em quando deixava fugir isso, mas no início, principalmente, nota-se bastante e está impecável. Eu acho que é a melhor cena deste filme. Ao contrário do DiCaprio, não achei o Brad assim tão incrível para ganhar o Oscar. Em comparação com os atores com que ele estava nomeado, ou seja, com todos os outros atores que estavam nomeados para a mesma categoria, sinceramente, em comparação dos filmes que eu vi, acho que o Al Pacino, por exemplo, merecia mais do que ele. Gostei mais de ver o Al Pacino no filme do The Irishman do que ver o Brad Pitt. Assim, está ok, mas não é um papel que leva às estrelas, percebem? A Margot Robbie acho que teve bem, acho que o papel dela não era muito exigente, gostaria de ver, ela é super fixe, portanto. Fiquei surpreendida quando vi que o Tex era o Austin Butler, porque tudo o que eu vi com ele era mundo cor-de-rosa, Disney, e não o reconheci no filme. Eu sabia que ele entrava, mas não o consegui reconhecer durante o filme, portanto fiquei surpreendida. E achei que a Dakota Fanning ia ter um papel um bocadinho mais relevante, mas pronto. É o que lhe deram. Depois há uma personagem que é a Pussycat, que é interpretada pela Margaret Qualley. Eu não conhecia a rapariga também e gostei imenso de a ver. Achei que ela estava super, tipo... Aquilo é easy peasy e não lhe custou nada, muito fixe. Gostei. Há uma cena em que aparece uma rapariga super fofa, uma miudinha com 10 anos, que é a Julia Butters. E apesar dessa cena ser um bocadinho extensa demais, a miúda é incrível e eu gostei imenso de a ver, ela é muito fofa. Curiosidades. O Cadillac que aparece no filme pertence a Michael Madsen, que também entra no filme e já participou noutros filmes com o Tarantino, mas neste filme dá mais tempo em cena do que o próprio ator. Algumas das joias que a Margot Robbie utiliza no filme eram da própria Sharon Tate e foram emprestadas pela irmã dela, Deborah Tate, que esteve presente durante todo o desenvolvimento do filme. Inclusive teve alguns dizeres sobre o filme e a escolha dos atores, nomeadamente da Margot Robbie, porque a Jennifer Lawrence também foi pensada para o papel e ela disse que preferia que fosse a Margot Robbie, inclusive disse que a Jennifer Lawrence não era bonita o suficiente para interpretar a irmã dela. Para manter o final do filme secreto, porque o Tarantino fez 30 por uma linha para que realmente o final do filme fosse inesperado, e obviamente eu não vou dizer porque ele próprio pediu, eu já vou dizer uma das curiosidades. Apenas o DiCaprio, o Brad e a Margot Robbie é que leram o guião, o script, até ao final e mais nenhum dos atores sabia qual é que era o desfecho do filme. Isso é fixe. O Tarantino andou um bocado às voltas com o título do filme e ele achou que este filme, sendo assim meio fairy tale, um conto de fadas, ou ele quis que fosse, e então ele saiu-se com o título de Era Uma Vez em Hollywood. Acho que também foi interessante e realmente resulta. Antes da estreia do filme em Cannes, portanto a estreia mundial, o Tarantino fez assim um statement e ele pediu às pessoas para evitarem spoilers, para não dizerem o que é que realmente acontece no filme, para que toda a gente possa ter a mesma experiência ou uma experiência nova a ver o filme e não ser tipo toda a gente já sabe. O DiCaprio e o Brad Pitt deram-se tão bem durante as filmagens que já disseram que querem voltar a contracenar um com o outro. E Quentin Tarantino ainda disse que eles são o duo mais
entusiasmante e dinâmico desde Robert Redford e Paul Newman, que contracenaram em 2 filmes. No primeiro, Dois Homens e um Destino, de 1969, e no segundo filme foi A Golpada, que é The Sting, de 1973. Para terminar com uma sugestão / curiosidade, neste filme o ator que representa Charles Mason é Damon Herriman, e este ator interpretou 2 vezes já este papel, agora no filme e também na série The Mindhunter, de 2017, que é uma série sobre assassinos em série e psicopatas, e ele também entrou como Charles Mason. Eu ainda não vi essa série, acho que pode ser bastante interessante e do que eu já ouvi é uma série bastante boa, está com uma pontuação muito fixe no IMDb também, e está disponível na Netflix, por isso a minha sugestão desta semana é esta série. Eu pensei bastante que pontuação daria a este filme e eu penso que 7 será uma pontuação justa, na minha opinião, porque tecnicamente o filme é bom e os atores são incríveis, o filme está bem desenvolvido e o enredo é bom. Isto tudo para dizer que eu não gostei do pacote final, acho que eles andam a enrolar bastante o filme até realmente acontecer alguma coisa, tipo os últimos 15 minutos do filme acontece tudo, pronto, está interessante e podia ser melhor, na minha opinião. Não vou revelar mais nada sobre o filme porque se o próprio Tarantino pediu, a Inês respeita. Por isso eu acho que vou dar um 7. E não levem a mal pessoas que são fãs do Tarantino, mas do que eu conheço, eu não sou fã e não podia dizer simplesmente que gosto só porque sim. Por isso, acho que quem gosta dele deve ver o filme, construir a sua opinião, mas eu, sendo uma pessoa que gosto de ver para poder falar, acho que tenho pouco conhecimento sobre o Tarantino também para criticar. Por isso, eu falo exclusivamente sobre este filme e os que eu vi. E pronto, eu acho que é um 7 para este filme. Espero não me ter alongado demais, porque penso que este vídeo já está um bocadinho longo. Desculpem, já. Mas eu não podia passar sem dizer tudo o que eu senti a ver este filme e o que realmente senti pós-filme. Porque se eu não tivesse feito esta pesquisa, provavelmente eu estava aqui a dizer que foi horrível, não gostei. E não percebi, porque a questão também está um bocadinho por aí. Eu espero que vocês tenham gostado, fiquem por aí, até ao próximo vídeo.